Eu me cuido muito na questão espiritual, nas egrégoras e energética. Mas fora isso, é a parte de estudo mesmo profissional, né? De qualificação. As pessoas elas não fazem ideia quando elas olham o meu currículo. Porra, mas o que você fez da vida? Sim, eu só trabalhei e estudei. Eu trabalhei desde cedo. Então eu sempre trabalhei e estudei. Eu tinha essa consciência? Não. Fui sendo direcionado por outros mentores muito especiais que eu tive na minha carreira. E que, sei lá, de uma forma consciente ou inconsciente, já sabiam o direcionamento e o impacto que eles estavam fazendo na minha vida. Então eu sempre fui muito direcionado, até ir tomando essa consciência para eu direcionar minha carreira e minha vida. Mas eu preciso sempre estudar muito. Eu estudo muito, né? Só que entendam que eu não estudo um assunto. Eu estudo sobre governança, eu estudo sobre estratégia, eu tenho que estudar sobre direito, preciso estudar sobre contabilidade, sobre pessoas, sobre marketing, sobre produção. Então isso exige muito de mim. E cada projeto é diferente. Ótimo. Você chegou num ponto que eu gostaria de falar aqui. Porque até então a gente falou da falência invisível. Mas você vai chegar numa empresa também e ela não tem a falência invisível. Ela tem realmente situações em que o proprietário ou o administrador colocou ela por teimosia, e você também vai dar esse diagnóstico. Tudo depende muito. Quando eu ouço, um exemplo, qual foi o motivo que fez você ter essa empresa maravilhosa? Me conta a história e tal. Não, porque sempre falaram que eu não ia conseguir nada quando quando eu crescesse. Então, trabalhei aqui, ó, mostrei. Minha família hoje vê, me respeita porque eu construí esse império. Aí eu vou me aprofundando. Ou seja, porque quando a gente faz uma empresa, constrói uma empresa para provar algo para alguém, Provou, acabou. provou, acabou. É isso, acabou. Acabou a força, acabou a dinâmica do negócio. E aí eu vou entendendo dentro daqueles resultados que não foram atingidos, o que aquilo está me mostrando em relação a esse conhecimento que normalmente esse cliente não faz ideia. Que ali eu estou utilizando ele para auxiliar em um diagnóstico. Aí nós vamos entendendo contrato cancelado, a produção que deu errado, N indicadores, e entendendo o quanto que aquilo está interferindo na dinâmica do negócio. E aí, para entender, mas é isso que você quer mesmo? É desse jeito que você quer tocar a tua empresa? Porque, na verdade, aonde começa a falência invisível? E assim, né, depois de me desconstruir, me construir novamente em relação a essa temática, não só na questão conceitual, estratégia, técnica, mas na espiritual. A falência invisível ela está em nós, na nossa alma. Quando a gente perde a vontade, quando a gente pergunta, vou ter que levantar, vou ter que ir para aquela empresa, vou ter que ouvir essas reclamações dos funcionários, vou ter que pagar esses custos, porque são coisas que eu mais ouço no meu dia a dia. Eu tenho, né, a oportunidade de atender grandes empresários do Brasil inteiro. Grandes empresários. E me deixa sempre muito comovido quando eu ouço de um empresário que o pessoal vê na mídia e bate palma para eles na mídia, curte eles na mídia, quando eles falam para mim assim, eu não sei quanto tempo eu aguento. Ano passado eu fiz esse post no meu TikTok, mas no TikTok eu nem mexo muito. Até se tirar de lá e colocar no Instagram. De uma grande empresária que ela falou para mim assim, eu não tô aguentando mais. Ninguém vê que eu tô morrendo. Eu não sei mais o que eu faço. Você é o único que eu tô falando isso. E eu só acolhi. Era o que eu podia fazer naquele momento. Mas aquilo se conectou também com as minhas dores enquanto empresário. Mas hoje, quando algo dói em mim, eu permito sentir. Eu não bloqueio. Eu sinto. Aí eu escrevo. Aí eu vou escrevendo. O que aquilo de fato está querendo trazer como mensagem ou como por que eu preciso olhar aquilo com outros olhos para ressignificar e dar um novo sentido. E a fala dela me remeteu ao meu período de burnout, que foi logo após a pandemia. Porque no burnout, na pandemia, eu fiquei atendendo, fora os clientes que eu atendi muitas pessoas gratuitamente. E aí, eu sou ator do meu próprio processo. Eu não respeitei a lei do equilíbrio. Entende? Uhum. Mas por que eu não respeitei a lei do equilíbrio? Para satisfazer uma necessidade da minha criança ferida.
de ser amado e reconhecido. Essas crianças feridas são terríveis, né? E da lei da ajuda, né? Da ordem da É, ajuda. da ordem da ajuda. Da ordem da ajuda. Então, para mim sempre é um processo muito complexo, porque ao mesmo tempo que eu sou um telespectador, eu sou um ator principal do meu movimento. E aí eu entendo, eu falo, putz, também você errou nisso. Você sabe que você não podia fazer porque você fez. Aí eu vou, hoje eu já aprendi a me perdoar, a liberar os meus perdões para mim e falo, aprendizado realizado. Tô pronto para ir pro próximo nível. Então no burnout eu passei por isso. Na pandemia eu tive o burnout e passei por isso. E quando ela trouxe essa questão, aquilo ainda me conectou. Eu fui entender o que me conectou ao sentimento que ela trouxe. As pessoas não fazem ideia do que eu tenho que passar para manter isso aqui de pé. E ninguém me valoriza. E aí foi quando eu trouxe isso para uma consagração e falei, será que tem algo ainda que eu estou procurando ser valorizado? E aí veio uma das mensagens mais lindas que eu recebi nesses 5 anos e meio, que foi, você nunca esteve e você nunca está sozinho. Você sabe disso. E aí eu fui conduzido, né, por uma floresta, onde eu fui vendo várias pessoas que eu nunca vi na vida, quer dizer, nessa vida, né, olhando para mim e falando assim, nós abençoamos você para seguir. Só confie naquilo que está dentro do seu coração, na sua verdade. Chorei um monte, chorei copiosamente, mas a força que aquilo me deu foi onde eu falei, agora eu vou fazer as coisas acontecerem. Mas não as coisas estratégicas, profissional. Aquilo que está de acordo com a minha verdade. Quer falar sobre isso. Porque se fosse há 4 anos atrás, eu falaria para vocês, não. Vou falar isso, o que o pessoal vai pensar? Vai falar, surtou, coitado. Mas você sabe que é exatamente isso que eu estava pensando há 2 minutos atrás. Eu falei assim, gente, o Rodolfo é uma pessoa, eu vou falar assim, corajosa, e para um homem também, porque a mulher tem mais facilidade de falar de espiritualidade, de falar abertamente essa conexão sua, essa experiência sua, né, dos acessos que você tem nas consagrações, porque as pessoas não entendem quando você fala, ai, da onde que veio isso? Mas a pessoa tem que passar pelo processo para poder entender isso que você falou, né? Não estamos sozinhos, mas como assim? E uma coisa interessantíssima que você falou de empresários, né? Do burnout, desse momento que a gente não sabe parar e as feridas emocionais. E você falou uma coisa muito interessante que eu estou 2 dias falando. Eu falei ontem no TikTok, falei hoje de manhã sobre isso. Todos os relacionamentos, independente se ele chegou para você, ele é um espelho da sua vida. Todos os seus relacionamentos, ele vai mostrar a sua dor. E você conseguiu fazer isso. Então, assim, essa beleza que eu digo assim, eu chamo de vulnerabilidade. Você tentar entender, igual você falou, eu não deixo de sentir. Mas a grande maioria de nós não quer sentir. E você entender o processo de que sentir, ele vai te trazer uma resposta. Nossa. E é o teu aperfeiçoamento. Então, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que conhecer o Rodolfo. Rodolfo, eu sei que a gente, na verdade, veio para falar até de outros assuntos e a gente ficou nesse assunto. Mas há algo aqui para mim que diz que é para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Porque a gente vai enfrentar agora problema de crise no nosso país. E essa crise não necessariamente quer dizer que a pessoa vai ter que encerrar as atividades, fechar as portas. Vai ser difícil. Mas tá vindo para mim aqui que tem muita gente que precisa desse tipo de atendimento seu. Sabe? Porque isso é bonito, isso é fantástico. Mas isso você está ajudando a salvar várias famílias. Porque não é só do empresário, mas é de todo mundo que ele assiste. Com certeza. Eu queria fazer também uma pergunta. Você falou que dá aulas, dá cursos. Hoje os meus cursos são online, que é na Escola de RH Sistêmico. Que eu acho interessante as pessoas saberem. Eu faço muita constelação empresarial, né? Faço muita constelação, mas meu papel é mentoria ou como conselheiro. Porque eu preciso me dedicar para aquele negócio. Quando eu entro num projeto, o negócio do meu cliente é o meu negócio. Então, hoje a minha dedicação, 80% do meu tempo é enquanto mentor e enquanto conselheiro.